Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula teórica 2B, nós vamos conversar agora a respeito da coluna vertebral, ou seja, dos ossos que constituem o eixo do corpo. Então, a coluna vertebral ela é constituída por ossos designados como vértebras. E nós já vimos anteriormente que as vértebras elas são ossos irregulares, porque elas não apresentam um formato típico, elas apresentam uma forma indefinida. Quais são os tipos de vértebras que constituem a coluna vertebral? Nós temos as vértebras cervicais, que ocorrem na região do pescoço, as vértebras torácicas, que ocorrem na região do tórax, as vértebras lombares, que ocorrem na região da lombar, as vértebras sacrais, que vão se articular com a pelve, e as vértebras coxígeas, que vão constituir a cauda do animal. Este quadro aqui eu coloquei apenas como curiosidade para vocês compreenderem, terem uma noção da quantidade de vértebras que constituem a coluna vertebral nas diferentes espécies de animais domésticos. Então, notem que nos mamíferos domésticos, eles apresentam em torno de 7 vértebras cervicais, em torno de 13 a 16 vértebras torácicas, 5 a 7 vértebras lombares, 3 a 5 vértebras sacrais, e o número de vértebras coxígeas é mais variável entre essas diferentes espécies. Então, comparando todas essas espécies aqui, notem que a ave representada pela galinha é a espécie que apresenta uma variação maior em termos de número de vértebras em comparação com as outras espécies. Então, vamos começar conversando a respeito das partes que constituem a vértebra. Então, todas as vértebras, então as estruturas comuns de todas as vértebras. Todas as vértebras vão ser constituídas por um forame, chamado de forame vertebral, por onde vai correr a medula espinhal. Ventralmente, esse forame vertebral ele é delimitado por uma estrutura chamada de corpo da vértebra, que é uma massa cilíndrica. A região cranial, a face cranial do corpo da vértebra pode ser designado também de cabeça da vértebra, e a região caudal, a face caudal do corpo da vértebra, geralmente nessa face caudal ocorre uma fossa, que é designada como fossa da vértebra. Dorsalmente, esse forame vertebral ele é delimitado por uma estrutura óssea chamada de arco. Nesse arco ocorrem projeções ósseas. Então, nós temos uma projeção óssea dorsal nesse arco, que é denominada de processo espinhoso, e projeções laterais, que são denominadas de processo transverso. Cranialmente e caudalmente a esse arco também podem acontecer algumas projeções que servem para articulação entre vértebras vizinhas, que nós chamamos de processos articulares. Então, aqui nós temos uma imagem indicando todas as estruturas que constituem as vértebras. Então, nós temos o corpo da vértebra fazendo a delimitação ventral do forame vertebral, por onde passa a medula espinhal. Dorsalmente ao forame vertebral, nós temos o arco. Dorsalmente nesse arco, nós temos uma projeção óssea que constitui o processo espinhoso. Lateralmente nesse arco, nós temos também projeções ósseas que constituem o processo transverso. Cranialmente e caudalmente a esse arco também ocorrem projeções ósseas que constituem os processos articulares craniais e caudais, como encontra-se indicado pela setinha em rosa. O que acontece, gente? Os processos espinhosos das vértebras torácicas, eles são mais desenvolvidos. E devido a isso, eles formam nos animais domésticos uma região mais elevada na região dorsal do tórax, que recebe a nomenclatura zootécnica de cernelha. Nos equinos, essa região da cernelha, ela tende a ser mais desenvolvida. Ok? Então, a cernelha é a região no corpo do animal que recebe essa designação e se caracteriza pela presença dos processos espinhosos bem desenvolvidos das vértebras torácicas. Nos equinos, a cernelha ela serve para acomodar a sela também.
Outro detalhe interessante é que na coluna vertebral, as vértebras elas se articulam entre si, então elas se articulam entre com as suas adjacentes. Então, cada vértebra se articula com as suas vértebras adjacentes por meio de uma articulação composta por um disco intervertebral cartilaginoso. Então, entre uma vértebra e outra, vão ocorrer espaços que nós chamamos de forames intervertebrais, por onde vão sair os nervos espinhais. Então, os nervos espinhais são prolongamentos do sistema nervoso que constituem o sistema nervoso periférico e vão fazer inervação sensitiva e motora de grande parte do corpo, né? Então, eles vão inervar os membros torácicos, os membros pélvicos, assim como os órgãos que constituem os diversos sistemas do corpo animal e também do corpo humano. Bom, então agora vamos começar conversando a respeito das vértebras cervicais. Então, nos mamíferos domésticos, eles vão apresentar 7 vértebras cervicais. Como vocês podem ver na imagem ali ao lado, essas vértebras cervicais se caracterizam por apresentar processos articulares bem desenvolvidos e processos espinhosos e transversos praticamente ausentes. Devido a essas áreas articulares bem desenvolvidas, essas vértebras cervicais elas possibilitam uma maior amplitude de movimento. Então, nós conseguimos, assim como os animais, realizar os movimentos de flexão, extensão e rotação da cabeça, graças à presença dessas áreas articulares mais desenvolvidas nessas vértebras cervicais. Notem na imagem ao lado que as duas primeiras vértebras cervicais, elas apresentam peculiaridades anatômicas e devido a isso elas recebem designações específicas. Então a primeira vértebra cervical é designada como atlas, a segunda vértebra cervical como axis e da terceira até a sétima elas vão apresentar características similares e vão receber a designação comum de vértebra cervical. Então nós teremos a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vértebra cervical. O atlas, gente, ele vai se articular com o osso occipital do crânio. Vocês lembram que lá o osso occipital apresenta a região do côndilo e do processo paracondilar, que justamente se articula com o processo articular dessa primeira vértebra cervical, que é o atlas, formando então a articulação atlanto-occipital. Então, nessa imagem aqui, nós conseguimos visualizar essas peculiaridades anatômicas das duas primeiras vértebras cervicais. Então, notem que o atlas, que é a primeira vértebra cervical, se articula com o osso occipital do crânio, formando a articulação atlanto-occipital e ela possui uma conformação anatômica diferente da segunda vértebra cervical, que é o axis, que também se distingue das demais vértebras cervicais. Então, vamos explorar um pouco mais o atlas e o axis, devido às suas particularidades anatômicas, tomando como exemplo o osso do esqueleto axial bovino. Então, aqui nós temos a vista cranial do atlas de um bovino. Na sua vista cranial, nós podemos notar a presença do forame vertebral e das fóveas articulares craniais, que vão se articular com o osso, com o côndilo do occipital lá do crânio. Notem que o processo espinhoso é praticamente ausente. No seu lugar existe uma protuberância óssea que é designada de tubérculo dorsal. Ventralmente também ocorre uma projeção óssea designada de tubérculo ventral e o atlas ele se caracteriza por apresentar uma projeção óssea bem proeminente lateral que não corresponde a um processo transverso e recebe a designação específica de asa do atlas.
Na vista caudal aqui do Atlas, nós continuamos enxergando o forame vertebral, o tubérculo dorsal, nós vemos também a asa do Atlas bem proeminente, temos as fóveas articulares caudais que vão se articular lá com o áxis, e nós temos ainda nessa região caudal do Atlas uma depressão que serve para articulação do dente do áxis. Então, nesta vista ventral, vocês conseguem visualizar a asa do Atlas bem desenvolvida, a presença do tubérculo ventral, e nessa face ventral, na asa do Atlas, existe também como se fosse uma depressão que é designada de fossa do Atlas. Agora nós vamos conversar a respeito do áxis. Veja como a conformação anatômica do áxis difere do Atlas. Então, nós vemos na vista cranial do áxis de um bovino, nós temos aqui o processo articular cranial com o dente do áxis, que vai se articular lá com a fóvea articular caudal do Atlas. Nós temos um processo espinhoso um pouquinho mais desenvolvido em comparação ao Atlas e os processos articulares caudais. E nós continuamos observando também o forame vertebral por onde passa a medula espinhal. Aqui nós temos a vista caudal do áxis, onde nós podemos visualizar os processos articulares caudais, ainda visualizamos também o processo vertebral, processos transversos e a fossa da vértebra que irá se articular agora com a terceira vértebra cervical. Aqui uma vista lateral, onde nós conseguimos visualizar o dente do áxis, que ocorre ali na face articular cranial do áxis, que vai se articular com a fóvea articular caudal do Atlas. Nós temos ali um processo espinhoso, que não é tão desenvolvido quanto na vértebra torácica, como nós veremos mais adiante. Temos o processo articular caudal, um processo transverso pouco desenvolvido e a ocorrência também de alguns forames vertebrais. Bom, gente, as demais vértebras cervicais, elas são muito semelhantes entre si. Então, elas vão se caracterizar por apresentar um processo espinhoso e um processo transverso pouco desenvolvido e os processos articulares mais desenvolvidos. Porém, apenas o Atlas e o áxis que apresentam essas particularidades anatômicas e por isso nós discutimos eles em maior detalhes. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem visualizar as demais vértebras cervicais. Bom, agora nós vamos conversar a respeito das vértebras torácicas, que nós vimos que nos mamíferos domésticos ocorrem em número de 13 a 16. Elas se caracterizam por apresentar um processo espinhoso que ocorre lá na dorsal, na região dorsal do arco, esse processo espinhoso bem desenvolvido, e também a presença de facetas articulares, que nós podemos designar de fóveas articulares, para a articulação da cabeça e tubérculo da costela. Porque lembrando que as vértebras torácicas, juntamente com a costela, vão formar o gradil costal. Então, as costelas se articulam com as vértebras torácicas. Então, vocês podem visualizar nesta imagem aqui o aspecto anatômico da vértebra torácica, como ele é diferente do que nós vimos anteriormente com relação às vértebras cervicais.
Então, aqui nós temos uma vista lateral de uma vértebra torácica de bovino. Notem a presença do processo espinhoso bem desenvolvido. Nós temos um processo transverso pouco desenvolvido e uma peculiaridade também das vértebras torácicas é a presença das fóveas costais. Então, nós temos a fóvea costal do processo transverso, a fóvea costal cranial e a fóvea costal caudal, que servem para a articulação da cabeça e tubérculo da costela, para a constituição do gradil costal. Aqui nós temos a vista cranial desta vértebra torácica, onde nós continuamos visualizando o processo espinhoso, forame vertebral. Nós temos o corpo da vértebra, onde na sua face cranial tem a cabeça da vértebra que vai articular com a vértebra adjacente. Nós temos também os processos articulares craniais no arco da vértebra torácica, que também serve para articulação com a vértebra adjacente. E temos ali visualizado as fóveas costais craniais, que vão possibilitar articulação com a cabeça da costela. Aqui nós temos uma vista caudo-ventral da vértebra torácica, onde nós conseguimos visualizar o processo espinhoso, o forame vertebral. Nós temos daí os processos articulares caudais e a fossa da vértebra no corpo da vértebra, que serve para articulação com a vértebra adjacente. E nós temos também a fóvea costal caudal, que serve para articulação do tubérculo ou cabeça da costela. E o processo transverso ele é pouco desenvolvido nessa vértebra torácica, como vocês podem notar. Lembrando que no processo transverso também vai ocorrer a fóvea costal do processo transverso para articulação com a cabeça da costela. Então, devido ao seu processo espinhoso bem desenvolvido, as vértebras torácicas elas causam uma proeminência na região da escápula nos animais, que zootecnicamente é designado como cernelha, e nos equinos ela é mais evidente, né? Ela é mais desenvolvida, mais proeminente. Então, essa daqui é a imagem, né, das vértebras torácicas de um equino. E nesta imagem aqui, nós temos as vértebras torácicas de um bovino. Notem que elas apresentam um processo espinhoso desenvolvido, mas ele não é tão desenvolvido como é no equino. Então, a cernelha no equino, ela acaba sendo mais proeminente. Então, as vértebras, como eu já disse anteriormente, elas se articulam entre si por meio de um disco intervertebral cartilaginoso e devido a essa articulação entre as vértebras adjacentes, ocorrem espaços entre elas chamados de forame intervertebral, por onde saem os nervos espinhais. Lembrando que a medula espinhal ela vai correr ao longo da coluna vertebral por dentro do canal vertebral, ou seja, por dentro do forame vertebral de cada vértebra. E as vértebras lombares? Notem que as vértebras lombares também apresentam um aspecto peculiar. Então, elas se caracterizam por apresentar processos transversos, ou seja, na lateral ali do arco vertebral, bem desenvolvido, e os processos espinhosos são menos desenvolvidos que os processos espinhosos da vértebra torácica, e as vértebras lombares também vão apresentar processos articulares mais desenvolvidos que o da vértebra torácica. Então, as vértebras lombares apresentam esses processos transversos bem desenvolvidos porque eles servem para a fixação da musculatura referente à região abdominal, referente à região lombar e abdominal. Então, são esses processos transversos que vão fazer a sustentação dessa região. Então, aqui nós temos a vista cranial de uma vértebra lombar de bovino, onde nós temos o corpo da vértebra, que eu falei que a sua região cranial também pode ser designada de cabeça da vértebra.
conseguimos visualizar o forame vertebral, por onde corre a medula espinhal, o processo transverso plano e bem desenvolvido, o processo espinhoso menos desenvolvido e a presença dos processos articulares craniais, que serve para realizar a articulação com a vértebra vizinha ou adjacente. Aqui nós temos a vista dorsal de uma vértebra lombar. Eu brinco que dorsalmente a vértebra lombar ela parece um morceguinho, né? Tem um aspecto de um morceguinho, então é só uma analogia, né? Então nós conseguimos observar nessa vista dorsal o processo transverso bem desenvolvido, processo espinhoso menos desenvolvido e a presença dos processos articulares caudal e cranial para articulação com as vértebras vizinhas. E aqui uma vista látero-caudal da vértebra lombar, evidenciando praticamente as mesmas estruturas. O processo transverso bem desenvolvido, processo espinhoso pouco desenvolvido, a presença dos processos articulares cranial e caudal, o corpo da vértebra, em que com destaque para a fossa da vértebra, que ocorre na região caudal do corpo da vértebra para se articular com sua vértebra adjacente. A última vértebra lombar, então, ela vai se articular através dos seus processos articulares caudais e através da fossa do corpo da vértebra com uma estrutura chamada de sacro. Então, o que é o sacro? O sacro ele é um osso único formado pela fusão de vértebras sacrais, que ocorre em torno de 3 a 5 vértebras sacrais, com variação entre as espécies animais. Esse sacro ele vai se articular cranialmente com a última vértebra lombar, como nós já dissemos anteriormente, vai se articular caudalmente com a primeira vértebra caudal e lateralmente ele se articula com com as asas do ilho, que é o osso que constitui a pelve. Como o sacro ele é um osso único, ao longo do seu comprimento vão ocorrer aberturas que nós chamamos de forames sacrais. Então nós teremos fileiras de forames sacrais que ocorrem na dorsal e na região ventral desse sacro, que permitem a passagem desses nervos espinhais. Porque vocês lembram que eu falei que as vértebras articulam com suas vizinhas e ocorrem espaços entre as vértebras vizinhas por onde saem esses nervos espinhais. A presença desses nervos espinhais é essencial, porque é eles que vão fazer a irrigação sensitiva e motora de todo o nosso organismo, de todo o corpo animal e também o corpo humano. Então, como o sacro ele é um osso único constituído pela fusão dessas vértebras sacrais, ocorrem esses orifícios, esses forames sacrais, justamente para possibilitar a passagem desses nervos espinhais. Então, aqui nós temos a vista cranial do sacro de um bovino. Notem que na sua região cranial, onde se articula com a última vértebra lombar, nós temos uma saliência óssea, que é designada como promontório sacral. Nessa região cranial do sacro também ocorre um maior desenvolvimento para a região lateral desse sacro, formando o que nós chamamos de asa do sacro, que vai se articular com a asa do ilho que constitui a pelve. Ao invés do processo espinhoso, dorsalmente a esse sacro, nós temos também uma proliferação óssea que é designada de crista sacral mediana. Paralela a esta crista sacral mediana, nós também temos algumas saliências que são designadas como crista sacral intermédia, e lateralmente no sacro nós também teremos saliências ósseas que são designadas como crista sacral lateral. E notem que dorsalmente, tanto dorsalmente quanto ventralmente, nós teremos orifícios ao longo desse sacro designados de forame, né? No caso, dorsalmente nós teremos os forame sacral dorsal, por onde passam os nervos espinhais.
Nesta vista cranial, nós conseguimos evidenciar melhor a região do promontório sacral, a asa do sacro e também podemos visualizar a crista sacral mediana e a crista sacral intermédia. Lembrando que continua existindo o forame vertebral para passagem da medula espinhal. Já na vista ventral do sacro, nós conseguimos visualizar bem nitidamente a asa do sacro e a presença dos forames sacrais ventrais, né? E lateralmente nós temos essa saliência óssea que é designada como crista sacral lateral. E aqui, dorsalmente, nós conseguimos visualizar a asa do sacro bem evidenciada, a presença da projeção óssea dorsal formando a crista sacral mediana. Lateralmente a ela nós também temos saliências ósseas que constituem a crista sacral intermédia e lateralmente nós temos a crista sacral lateral e a presença dos forames, no caso o que ocorre na dorsal do sacro, que recebe a designação de forame sacral dorsal. E o sacro vai se articular então com as vértebras coxígeas ou caudais que constituem a cauda do animal. O número de vértebras coxígeas é variável de espécie para espécie. Essas vértebras se caracterizam por apresentar todos os processos pouco desenvolvidos, então processo espinhoso, transverso e articular pouco desenvolvido, e o tamanho dessas vértebras tende a decrescer distalmente, ou seja, conforme a gente vai chegando na pontinha da cauda, o tamanho dessas vértebras vai reduzindo. Bom, então nós conversamos a respeito das vértebras que formam a coluna vertebral, mas ainda constituindo o esqueleto axial, nós temos o tórax, o gradil costal, que ele é constituído pelo externo, em associação à costela e à vértebra torácica. Então, o que é o externo? O externo ele vai constituir o assoalho do tórax e ele vai possibilitar a articulação da costela por meio das cartilagens costais, e o externo ele fica na região ventral do tórax e também possibilita a inserção de músculos peitorais. Tá, mas o que é o externo? Como ele é constituído? Então, o externo ele é uma estrutura óssea constituída por ossos individuais chamados de esternebras que tendem a se fundir com o avançar da idade. Então, no suíno e ovino ocorre em torno de 6 esternebras, bovino e caprino 7, equino e canino 8. O externo ele caracteriza-se também por apresentar designações específicas. Na sua região cranial, ela é designada como manúbrio, a sua extremidade caudal é designada de processo chifoide e a parte média é chamada de corpo. Então, no externo, nós teremos cranialmente o manúbrio, caudalmente o processo chifoide. No cavalo e nas aves, conectado ali ao manúbrio, também ocorre uma cartilagem chamada de cartilagem cariniforme, que constitui a quilha, que serve para a inserção dos músculos peitorais e garantem a conformação específica dessa região nessas espécies. Então, nesta imagem, nós temos o externo, a sua região cranial, que recebe, extremidade cranial, que recebe a designação de manúbrio. Depois, nós temos o corpo do externo e a região caudal, que recebe a designação de processo chifoide. E daí, vocês conseguem visualizar as costelas, né, que chegam se articulando a esse externo por meio da cartilagem costal. Lembrando, então, que o externo ele é constituído pelas esternebras que se fundem, né, com o avançar da idade do animal. Aqui nós temos uma vista dorso-caudal do externo, então uma imagem numa posição contrária da imagem anterior. Então, nessa região aqui, nós temos a extremidade cranial,
do externo, que é designada de manúbrio, enquanto que nessa porção nós temos a extremidade caudal, que é designada de processo chifoide, a região composta pelas esternebras, entre essas extremidades cranial e caudal, é designada de corpo, e vocês conseguem visualizar as costelas se articulando com o externo por meio das cartilagens costais, formando assim o tórax. Então, na constituição do tórax, são as costelas que fazem a delimitação lateral dessa região torácica, sendo que o número de pares de costela vai ser o mesmo do número de vértebras torácicas, porque essas costelas elas vão se articular com as vértebras torácicas para a constituição do tórax. Então agora nós vamos conversar rapidamente a respeito da costela. A costela ela é constituída por uma haste ou corpo que apresenta uma extremidade external que vai se articular ventralmente com o externo através da cartilagem costal e uma extremidade vertebral que vai se articular dorsalmente com as vértebras torácicas. E no corpo animal, gente, a gente tem 3 tipos de costela. Nós temos as costelas externais ou verdadeiras, que se articulam diretamente com o externo através da sua própria cartilagem costal. Então, o número de costelas externais ou verdadeiras é igual ao número de esternebras. Nós vamos ter as costelas asternais ou falsas, que são aquelas que se articulam indiretamente com o externo, ou seja, elas se articulam com a cartilagem costal da costela adjacente, da costela vizinha, para então conseguir se articular com o externo. E nós temos ainda as costelas flutuantes, que são aquelas que não se articulam com o externo. Tá? Então aqui nessa imagem nós temos também evidenciado algumas porções, né, da estrutura da costela. Então, como nós já dissemos, nós temos o corpo da costela e na sua extremidade vertebral nós temos a região da cabeça e do tubérculo da costela que vai se articular com a vértebra torácica. Nesta imagem, nós temos evidenciado a extremidade vertebral da costela, onde é possível visualizar a cabeça e, em especial, né, a cabeça e o tubérculo da costela, com suas superfícies articulares. Então, gente, o tubérculo da costela, ele vai se articular com a fóvea costal do processo transverso lá da vértebra torácica, enquanto que a cabeça da costela, ela vai apresentar áreas articulares que vai se articular com a fóvea costal cranial e caudal das vértebras torácicas, que nós já discutimos anteriormente quando falamos a respeito das vértebras torácicas. Então, retomando o que eu falei anteriormente a respeito das costelas, nós temos as costelas externais ou verdadeiras, que se articulam diretamente com o externo através das suas próprias cartilagens costais, e as costelas asternais ou falsas. Elas são caudais, as costelas externais, e elas não se articulam diretamente ao externo. Na realidade, a cartilagem costal dessas costelas asternais se fundem à cartilagem costal das costelas externais para então se articular com o externo, tá? Como vocês podem observar nessas últimas costelas, vocês notam que a cartilagem costal dessas últimas costelas se fundem à cartilagem costal das costelas externais para se articular ao externo. E as costelas flutuantes, que são aquelas costelas cuja sua extremidade ventral é livre, ela não se articula com o externo.
Então, nessa imagem aqui, até mais ou menos, se eu não me engano, eu contei aqui, até a nona costela, até a nona costela, elas são consideradas costelas verdadeiras ou externais, porque elas se articulam diretamente ao externo por meio da sua cartilagem costal. A décima primeira, décima segunda e 13ª costelas, nesta imagem, elas são costelas asternais ou falsas, porque vocês notam que a cartilagem costal delas se fundem à cartilagem costal da costela vizinha, para então se conectar ao externo, e a última costela ali é uma costela flutuante, ou seja, a sua extremidade ventral, essa extremidade distal ou ventral, ela não se conecta ao externo. E entre as costelas ocorre um espaço que é chamado de espaço intercostal, que é preenchido por musculatura e que possibilita os processos de inspiração e expiração para as trocas gasosas. Então, para finalizar nossa aula sobre esqueleto axial, eu apresento para vocês uma tabela, só por curiosidade, referente ao número de costela nas diferentes espécies animais. Então, referente a esqueleto axial, o que nós tínhamos para conversar é isso.